Então, para essa análise de hoje eu trouxe dois temas diferentes que conversam entre si, são temas que dialogam, mas são dois temas diferentes. Tanto é que quando eu trouxer os meus 6 pontos, quando entrar nos meus 6 pontos, que são aquelas 6 anotações que eu trago todos os dias para discussão, para organizar as ideias aqui no canal, os 4 primeiros pontos são sobre o tema que dá título à análise, motivo pelo qual tu clicou neste conteúdo, enquanto o 5º e o 6º ponto são sobre um outro tema. Os 4 primeiros pontos dessa análise de hoje vão discutir a questão do atlanticismo estar produzindo de maneira proposital uma recessão global e eu vou discutir um pouquinho sobre novas notícias que demonstram isso. Sobre os caminhos que o atlanticismo está tomando para promover uma recessão no mundo. Então a gente vai discutir isso hoje nos 4 primeiros pontos. O 5º e o 6º pontos dizem respeito ao fato da União Europeia estar propondo que os países do continente reduzam o seu consumo de gás para deixar gás disponível para as principais economias, as principais potências econômicas do continente, e isso já está dando um barulho enorme, porque está exigindo que alguns países reduzam as suas atividades para que outros possam continuar com as suas atividades. Já tem país concordando com isso e já tem países discordando disso, o que logicamente gera um racha dentro da União Europeia, que já não é mais uma... Isso não é uma exceção. Vários assuntos dentro da União Europeia promovem uma grande divisão de opiniões, porque existem interesses bastante diferentes dentro dos países. Então, vamos repetir. Quando eu entrar nos meus 6 pontos, os 4 primeiros pontos são sobre o tema que dá título à análise, o movimento do atlanticismo de produzir uma recessão de maneira proposital, e o 5º e o 6º pontos a gente vai discutir um pouquinho a respeito dessa medida da União Europeia de propor aos países que consumam menos gás para deixar gás disponível para países que têm uma economia mais potente. Então esse é o segundo momento. Vamos entrar nos 6 pontos aqui, vamos começar conversando sobre essa crise, essa recessão proposital que o atlanticismo está produzindo. Primeiro ponto. Os bancos centrais dos países do G7, então o G7 que são os principais países atlanticistas, então repito, os bancos centrais dos países do G7 estão aumentando os juros em meio a um cenário de crise produtiva. Repito, os bancos centrais dos países do G7 estão aumentando os juros em um cenário de crise produtiva. O que isso tende a promover em um cenário de crise produtiva? O aumento da crise produtiva. A gente está vivendo um contexto no qual temos problemas nas cadeias de suprimentos, no qual vários eventos têm aumentado a crise na cadeia de suprimentos, a crise produtiva, a crise energética, e essa medida de elevar os juros faz com que a produção fique ainda mais travada. Então, se as duas coisas estão confluindo para aumentar a crise, sabendo que os bancos centrais e as lideranças dos governos não são pessoas despreparadas tecnicamente e nem são idiotas, seria um erro supor isso, é lógico que os bancos centrais dos países estão trabalhando para aumentar a crise produtiva que já está instalada. A gente não está falando de uma economia superaquecida e um processo inflacionário ligado a uma economia superaquecida de alta demanda. A gente está falando sobre um cenário de crise produtiva, crise na cadeia de suprimentos, crise energética, os preços subindo, as pessoas consumindo cada vez menos e, em meio a esse cenário, os bancos centrais dos países aumentando os juros. Então é preciso refletir sobre isso, que existe um trabalho dos bancos centrais no sentido de aumentar o que já está ruim, aumentar a crise produtiva, elevando os juros. Então há uma agenda política aí por detrás, logicamente, além de uma agenda econômica, porque está se cometendo um erro proposital e que, na verdade, faz disso um não erro para certos grupos. Pode parecer um erro para a gente, para as classes médias e trabalhadoras, que precisam ter um aumento da produção para retomar o seu padrão de vida. Mas para os setores de cima que vivem de crise e de especulação e de comprar setores que quebram, isso é uma agenda correta. E quem é que comanda os bancos centrais dos países? São esses setores financeiros transnacionais. Então os bancos centrais estão cumprindo uma agenda interessante para os de cima e não para os de baixo.
o que não é nenhuma novidade. Então, nesse ponto aqui eu estou chovendo no molhado com vocês, que todo mundo sabe que os bancos centrais servem justamente para isso. Segundo ponto, vamos avançar um pouquinho mais nessa discussão aqui. Então, o saldo do primeiro ponto é o seguinte: os bancos centrais trabalhando através dos juros para estrangular a produção. E quanto mais tu estrangula a produção, mais tu desestimula a economia produtiva, mais tu caminha em direção a uma recessão. Então, o primeiro ponto diz o seguinte: os bancos centrais estão produzindo uma recessão, que é basicamente o título dessa análise de hoje. Vamos continuar explorando isso aqui e mergulhando nessa agenda. Segundo ponto, num cenário de recessão, empresas pequenas e médias, e muitas grandes inclusive, que têm menos gordura para queimar, as pequenas e médias logicamente, e muitas grandes que têm alguma gordura e já queimaram, são destruídas. Repito o segundo ponto. Num cenário de recessão, empresas pequenas e médias são completamente destruídas. Quando esses setores pequenos e médios são destruídos, o que acontece? Aqueles setores que têm gordura para queimar, os setores financeiros transnacionais que têm capital suficiente para superar as crises e inclusive têm ganhado mais dinheiro ainda nas crises, eles compram barato aqueles setores, aquelas empresas que quebram. Aqueles hiatos de mercado, aquelas brechas de mercado aquelas brechas que ficam, são ocupadas pelos setores que já têm monopólio. Então isso aumenta o monopólio. Então o fato de produzir uma recessão faz parte de uma agenda monopolista. Além disso, o desemprego, a crise, a falta de perspectiva, o medo da fome, já que a gente está falando hoje em uma crise energética e uma crise na cadeia de suprimentos ligada à questão dos alimentos. O medo da situação atual faz com que as pessoas aceitem com mais facilidade soluções mágicas e falsas promessas que vêm desses setores financeiros transnacionais. Então, a produção do medo também faz parte de uma agenda. Deixar as pessoas sem opção econômica a ponto delas terem que abraçar qualquer coisa que aparece também é uma agenda. Então, o que a gente está vendo é o quê? Um mergulho consciente desses setores financeiros transnacionais. Não é um mergulho deles, mas eles estão atirando toda a sociedade num mergulho na crise, para promover um cenário no qual o seu monopólio aumente. Então é esse cenário que a gente está vendo hoje acontecer. Essa crise que a gente vê hoje, que fala-se que é uma crise por causa da pandemia, que é uma crise por causa das sanções, que é uma crise por causa das sanções contra a Rússia, por causa da guerra, que é uma crise por causa dos problemas climáticos, todos esses movimentos que foram feitos neste contexto de crise são movimentos orquestrados por esses interesses, que aproveitam o cenário de crise para aprofundar ainda mais. Em boa medida, a crise é produzida muito mais do que a crise acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Não existe coincidência nesse cenário. Ou vocês acham que é algo natural? A gente está num contexto pandêmico, sai do contexto pandêmico, entra num contexto de guerra, daí um contexto de guerra dá uma arrefecida na mente das pessoas, começa a se falar em clima, aí o clima não consegue mobilizar o suficiente o medo das pessoas, volta-se a falar de outra pandemia que já está chegando, como os magnatas falam toda semana aí, que vão ter outras pandemias, agora tem a varíola dos macacos e assim por diante. Então, toda essa tempestade de desgraceiras que a gente tem visto é uma agenda de crise. E a promoção dessa agenda de crise é aproveitar o cenário de crise para conseguir fazer com que os interesses financeiros transnacionais aumentem os seus monopólios. E tudo isso que eu estou discutindo com vocês é a própria agenda do Great Reset, que é o reinício do sistema produtivo à luz de um cenário de crise, para produzir um cenário ainda mais monopolizado do que havia antes. Não é que o cenário de antes é maravilhoso, tudo é ótimo, não. O cenário de antes não era bom. Só que o que eu estou dizendo é que a gente está saindo do ruim e indo para o péssimo. Esse é o cenário. Não é uma crise que está produzindo um cenário melhor para boa parte dos países. Diga-se de passagem, os países que embarcarem nessa agenda do Great Reset vão entrar numa situação ainda pior. Por isso que existe uma força que está... uma força, digamos assim, visceral dos países que fazem parte do sul global de não embarcarem nessa agenda. As nações que estão embarcando nisso são as nações atlanticistas, que são a Europa, a América do Norte, excluindo o México desse processo, Canadá e Estados Unidos estão dentro, Oceania, Japão e Coreia do Sul. Esses são os países que estão mergulhando na agenda atlanticista do Great Reset. Os outros países estão tentando fazer alguma força para não entrar nisso, porque é uma agenda de crise. Por isso que isso não atrai o sul global.
Por isso que os BRICS estão fugindo dessa agenda. Por isso que os BRICS estão representando um porto seguro em meio à crise. Porque o atlanticismo produz a crise e os BRICS aparecem como uma alternativa a isso, porque não querem seguir essa agenda que está sendo proposta pelo Fórum Econômico Mundial, pelos países atlanticistas. Terceiro ponto. Uma recessão no Ocidente, ou melhor, essa recessão produzida no Ocidente, visa reduzir a demanda por combustíveis fósseis. Repito o terceiro ponto. Essa recessão produzida no Ocidente visa reduzir a demanda por combustíveis fósseis. Então, se tu reduz a produção, tu reduz a demanda por energia. Se tu reduz a demanda por energia, tu consegue aproveitar esse cenário de baixa produtiva para tentar reformatar a matriz energética, que é justamente o que está se fazendo. O intuito disso é preservar a natureza? Logicamente que não é esse o intuito. Existe um fato verdadeiro no meio desse processo como um todo. Boa parte das matrizes energéticas que são baseadas em combustíveis fósseis, muitas das fontes desses recursos, a maioria desses recursos estão em países do sul global. E como esses recursos se encontram em países do sul global, que não são os países centrais atlanticistas, Europa e América do Norte, Oceania, e Japão e Coreia do Sul, como esses recursos não se encontram nessas nações, as oligarquias financeiras transnacionais e as lideranças políticas desses países, que são capachos dos interesses financeiros transnacionais ocidentais, estão trabalhando para boicotar esse tipo de energia, porque isso favorece as nações do sul global. Então é uma agenda monopolista nesse sentido. Tu tentar promover uma queda produtiva e, no meio desta queda produtiva, reformatar o sistema energético, de forma a não depender de nações do sul global. Isso é uma tentativa de transformar o mundo atlanticista, esse Europa, América do Norte e Oceania, numa bolha. Tanto é que o atlanticismo, o Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, fala o tempo inteiro na consolidação de uma cadeia de suprimentos amigável. Que é tu tentar produzir uma bolha comercial e geopolítica que supra a si própria e não dependa de nações tidas como hostis. E o que são nações tidas como hostis para esses grupos? São nações que se recusam a embarcar na agenda atlanticista. Então percebam que está se promovendo uma recessão, uma queda na produção, uma crise na cadeia de suprimentos, para tentar se promover uma reformatação do mundo atlanticista, para que as oligarquias financeiras transnacionais garantam que a reconstrução desse mundo tido como ocidental, que é essa bolha atlanticista, que essa reconstrução se dê nos moldes de grupos financeiros transnacionais e com um monopólio das ações econômicas e políticas por parte desses setores. Então, o que eu tenho chamado aqui de bolha atlanticista do Great Reset é justamente isso. É a tentativa de promover um mundo fechado sobre si mesmo, para que dentro deste mundo fechado sobre si mesmo haja um controle maior das oligarquias financeiras transnacionais, já que no mundo inteiro já está muito difícil de manter o controle. Então isso seria uma questão de controle de danos, de manutenção do controle, ainda que sobre uma região menor. Então a consolidação de uma bolha atlanticista nos demonstra o quê? Nos demonstra que o controle atlanticista, a hegemonia atlanticista no mundo todo já não é mais possível. Por isso que existe esse movimento de isolamento, de tentar colocar dentro da bolha atlanticista o máximo de países que for possível. O grande problema é que muitos países não querem embarcar nisso. Países da América Latina não querem isso, países da África não querem isso, países da Ásia não querem isso, as populações europeias não querem isso. Porque isso aumenta a crise. É uma agenda de crise, é uma agenda de redução da produção, de encarecimento da produção, de encarecimento do consumo. Então isso revela o quê? Isso revela a crise geopolítica que a gente tem vivido. Que é uma transição de um cenário unipolar dominado pelo atlanticismo para um cenário multipolar, onde outras nações estão colocando na mesa os seus interesses também. Não é um assunto nada fácil de discutir, tá? Eu tento fazer o mais breve possível e da maneira mais clara que eu posso, mas é um cenário que está em construção, então não é muito fácil de avaliar isso. Espero que eu esteja conseguindo me fazer entender. Eu tento ser o mais claro e direto possível. Só que é preciso costurar um cenário.
E esse cenário está se consolidando dia a dia, então eu pego uma notícia e faço um panorama. Pego uma notícia e traço um panorama e a gente vai montando esse quebra-cabeça. Então, o que a gente vê hoje é a produção de um cenário recessivo, queda na produção, aproveitar a queda na produção e a demanda por energia para tentar propor uma agenda de energias alternativas monopolizadas por certos setores financeiros, para independer das nações do sul global. Então, essa é a questão. É não estar dependente de recursos que estão em outras nações, já que muitas dessas nações que detêm os recursos, eu já não consigo mais controlá-las politicamente. Então, isso faz parte do atual cenário multipolar que a gente vive. Por isso aquela coisa, o gás russo eu não quero. O gás russo eu não quero porque não é possível controlar a Rússia. Na medida em que se depende do gás russo, a Rússia ela tem uma participação relevante na geopolítica. A tentativa é o quê? Isolar economicamente para reduzir o potencial de participação geopolítica no cenário. O problema é, o atlanticismo achou que fosse isolar e ele está se vendo isolado. Essa é a questão. Quarto ponto. Os lockdowns, as sanções contra a Rússia e a burocracia e com leis ambientais visam retardar a produção. Então não é só um fator, são vários fatores que engendram a crise. Quarto ponto. Os lockdowns, os lockdowns que ocorreram durante a pandemia, as sanções contra a Rússia e contra a Bielorrússia também, e a burocracia por causa das leis ambientais visam retardar a produção. É como se tu produzisse uma economia que tenta avançar com o freio de meio não, né? O freio de mão puxado, né? O freio de meio não tem como, né? O freio de mão puxado. E isso faz com que as classes médias e trabalhadoras sintam mais isso. É por isso que a gente está vendo muitos países, vários protestos começando a crescer, porque as pessoas estão sentindo essa agenda de crise impactar no seu dia a dia. Não é só uma concorrência entre agentes econômicos, é uma concorrência no nível geopolítico. Então, todo este cenário de crise ele está sendo produzido para quê? Para, no meio deste cenário de crise, tentar fazer com que as ações sejam ainda mais controladas dentro do mundo atlanticista. Se tu não romper com o mundo econômico tal como ele existia, se o jogo continuar com as mesmas regras de antes, a China vai comer completamente os norte-americanos e os britânicos nesse processo. Por isso que as oligarquias financeiras transnacionais ocidentais decidiram mudar as regras do jogo. Porque pelas regras do jogo que estavam se dando antes, pelo padrão de globalização que vinha sendo levado a cabo antes, a China estava comendo todo mundo. Se as regras do jogo criadas pelo atlanticismo foram aprendidas pela China e a China jogou melhor do que o próprio atlanticismo, o que o atlanticismo fez? Muda as regras do jogo. Vamos bagunçar esse jogo, vamos roubar a bola, vamos bagunçar o tabuleiro, seja lá o que for. Vamos mexer nesse cenário, vamos promover um caos no cenário para a gente tentar reformatar as relações de forma a gente controlar. Se não o mundo inteiro, já que não é mais possível, pelo menos uma porção do planeta a gente vai tentar controlar. Justamente por isso é preciso que a tentativa é de quebrar a cadeia de suprimentos, para reconstruir a cadeia de suprimentos de outro modo. É esse processo que a gente vive hoje e que a gente vê como uma crise, e que é realmente uma crise. É uma crise de uma transição de padrão econômico, padrão geopolítico, padrão comercial, inclusive padrão de cultura muitas vezes. Quinto ponto, vamos conversar um pouquinho agora, nesses dois últimos pontos, quinto e sexto pontos, a respeito da questão da União Europeia estar propondo, então outro tema, mas que está nesse cenário de crise também, a respeito da União Europeia estar propondo que países europeus consumam menos gás para deixar mais gás alocado para países com economias mais potentes. Leia-se a Alemanha também, sobretudo aí, né? A Alemanha é um país que controla a Europa continental tranquilamente. Logicamente que ela não passa por cima dos Estados Unidos, digamos, um controle tutelado pelos norte-americanos e pelos britânicos, sobretudo pelos norte-americanos, mas é um país de força considerável econômica e influência geopolítica no continente e aproveita esse cenário para controlar a Europa como um todo. A questão é que os países não estão muito afim disso. Até porque todo mundo vive crise econômica e todo mundo tem que controlar a crise social por causa da crise econômica. Quinto ponto. A presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, aquela moça que trocou mensagens com a Pfizer, mas perdeu as mensagens, né? A presidente da Comissão Europeia, pesquisem sobre isso, né? Pesquisem sobre isso que vale a pena.
A presidente da Comissão Europeia pediu que países europeus poupem gás para reservar este gás para países com uma economia mais potente. E leia-se aí a Alemanha. Todos os países estão pensando o seguinte: eu tenho que consumir menos gás, eu tenho que fechar o registro do gás da minha população para que a Alemanha possa manter a sua economia. Sendo que a Alemanha foi uma das nações que produziu essa bagunça quando preferiu romper os seus laços com a Rússia para seguir a aventura atlanticista. Então o atlanticismo bola uma agenda e o povo europeu paga por isso. E a gente ainda está no verão. Vamos ver como é que a coisa vai se processar no inverno, porque o inverno tende a ser tenebroso no continente europeu, por responsabilidade das lideranças do continente europeu, que embarcaram na aventura atlanticista, sancionaram a Rússia e ficaram numa situação bastante complicada, porque dependem do gás russo para o desenvolvimento das suas atividades econômicas e para a sobrevivência da sociedade também. Sexto e último ponto: Espanha, Portugal e Grécia bateram de frente com a proposta da União Europeia. Por quê? Porque essa redução do consumo vai gerar revolta interna. É como se estivessem compartilhando um problema. E os países não querem, tanto é que a Hungria já falou sobre isso também. A Hungria falou: não, a gente vai continuar transacionando com a Rússia e a gente não vai dividir gás se a gente não vai cortar o gás da nossa população ou reduzir o gás da nossa população para mandar para outros países manterem as suas atividades econômicas, sendo que são esses países que são responsáveis pelo problema que a gente vive, porque embarcam na agenda e pressionam outros para que embarquem na agenda atlanticista. Então a mensagem é: isso nós não vamos fazer. Quanto mais o cenário de crise avançar, mais essas divergências vão crescer. E quanto mais essas divergências crescerem, tanto mais a União Europeia vai se tornando um organismo frágil. A crise ela vai dissolvendo essas unidades aí que são aparentemente indissolúveis. Já existe muito questionamento à União Europeia, já discuti várias vezes com vocês isso aqui no canal. Dito isso, então, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode ajudar pelo Apoia-se, que é uma plataforma que permite apoio por boleto ou por cartão. O link é www.apoia.se/verdade concreta. O link está certinho aqui embaixo. Ajuda com o valor que tu quiser, é uma ajuda solidária. Não estabeleça o valor, porque é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Ou tu pode ajudar pelo Pix. A chave Pix está na descrição aqui embaixo também. É uma chave de e-mail e a chave é pixverdadeconcreta@gmail.com. Mas está tudo certinho na descrição. Também ajuda com o valor que tu quiser, uma ajuda solidária. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.